Eu vou ver o que eu encontro em PDF e combino, né, com vocês para enviar, porque a gente tem muitas alternativas em relação à prevenção de doenças, e inclusive com o uso de homeopatia. Eu não sou especialista na área de homeopatia, não, mas tem veterinários que trabalham com homeopatia, com fitoterapia. A gente teve até a oportunidade de assistir recentemente uma palestra de uma colega do Inspilar do Espírito Santo, e ela trabalha há algum tempo com isso, ela tem uma experiência muito boa com criação de galinhas no sistema orgânico e usando o que está disponível na região. O que a gente diz, sabe, Gilberto, é que o conhecimento popular a respeito das plantas, por exemplo, que estão disponíveis na região, faz muita diferença na hora de direcionar essa prevenção ou mesmo tratamento para algumas enfermidades. A gente vai ver um videozinho de verminose já, de combate à verminose, e a gente sabe que tem plantas que funcionam para isso, né? Só que eu não posso recomendar uma planta que seja de uma região e você não tem aí. Que isso vai, inclusive, contra os princípios da agroecologia, né? Que eu vou estar introduzindo uma planta que não é da região, e aí isso pode causar um desequilíbrio. Então, o primeiro passo é vocês levantarem o que vocês têm aí na comunidade de vocês e que é conhecido popularmente como medicamento natural, né, para tratamento de enfermidades, em galinhas ou em outras espécies. E aí a gente faz um levantamento para ver se isso já foi estudado e se tem uma comprovação, se tem doses, se tem variedades que são melhores do que outras, porque eu não sei se você sabe, mas grande parte dos medicamentos alopáticos, como a gente diz, né, que a gente compra na farmácia, são extraídos de plantas, né? Só que é um extrato purificado que foi combinado, né? Não é a mesma coisa de você consumir a planta. E a gente quer voltar nesse conhecimento, né? Esse conhecimento ele é muito valioso e as plantas a gente obtém com facilidade, sem o custo, né? Que a indústria farmacêutica vai embutindo aí nos produtos. Sem falar que no sistema orgânico você não pode usar, né, medicamento a não ser vacina. Você falou da vacina, a vacina pode ser usada sim na criação de galinhas orgânicas, né? Porque vacina é prevenção, você pode, só que você tem que montar um programa de vacinação adequado para a sua região. Então, em relação à medicação e à prevenção, eu vou encontrar material publicado sobre isso para compartilhar contigo, viu? Inclusive dessa colega que é Márcia Gelber, que trabalha com avicultura orgânica lá no Espírito Santo, orgânica e agroecológica. Professor, Oi, oi, diga. desculpa. Não, fale, Não, fale que eu desculpa. emendo um assunto no outro, eu falo muito, viu, Adão? Pode me interromper a qualquer momento. Não, Vocês não. todos, viu, gente? Mas se a senhora não terminou, me desculpe, eu que interferi, eu aguardo. Hum. Pergunte, eu não vou esquecer, não. Pode Não, falar. Comente aí. é uma pergunta e uma colocação para o Gilberto, ele falou sobre alimentação alternativa para aves. Só para informar ele, e ele também para frente vai estar sabendo disso, se não soube ainda, nós estamos com a rodada de atividades, de visitas técnicas, orientando sobre o manejo de podas do terço superior da mandioca, o beneficiamento e o uso no balanceamento de dieta para aves de postura e suínos. Inclusive, nós desenvolvemos aqui, por meio dessa entidade, até algumas planilhas de balanceamento de dieta no Excel, baseado no método, assim, um misto entre o método do quadrado de Pearson e o método da tentativa, né? E nós temos desenvolvido essa planilha e divulgada entre os ACERs, inclusive com algumas aulas no YouTube. E para o ACER, nós, inclusive, semana passada, aí perto de você, Gilberto, na Buraninha dos Ingós,
nós fizemos uma atividade sobre isso, sobre balanceamento de dieta e uso e manejo de podas, né, da mandioca e beneficiamento e uso no balanceamento de dietas para aves, respeitando sempre aquela metodologia da proporcionalidade máxima, né, para não ocorrer desequilíbrio entre fibra, carboidrato, etc. Então, só para esclarecer, Gilberto, nós também temos esse material nos nossos canais e cartilhas, inclusive produzidas, né, aqui no CEFOC, com essas alternativas, e algumas delas utilizando até um pouco do farelo de palma também, para esse balanceamento. Mas uma pergunta que eu tenho, só aproveitei o momento para passar isso para Gilberto, nós temos aqui uma pergunta de Janaína Rita, ela acho que não está conseguindo mandar aí, porque acho que ela está assistindo pelo celular, não sei. E uma pergunta seguinte: um medicamento ou alguma forma de tratar a verruga? Pois na comunidade dela, algumas mulheres estão com alguns pintinhos que estão morrendo, todos por conta da verruga. Creio eu que a verruga a qual ela se refere é a bulba aviária, certo? E aí, fica à disposição aí, professora, para responder a Valeu, pergunta. Adão. Você já respondeu melhor do que qualquer resposta que eu pudesse dar em relação à alimentação. É muito bom saber que vocês estão mobilizados aí para encontrar alternativa para o milho, porque a gente sabe que essa é uma questão, né? Ter alternativas tanto para o milho quanto para a soja, né? E na avicultura orgânica, inclusive eu vou achar esse material da Márcia, porque ela fala sobre isso também. Ela propõe a combinação, né, de alimentos para poder suprir essa demanda. Inclusive, opa, se me permite só uma colocação, tem inclusive um material de uns relatórios de visita técnica. Eu tenho feito algumas amostragens de coleta de texto superior em algumas áreas e feito delineamento, né, coletando esse material e pesando. E em termos de produção de proteína bruta, o aproveitamento do terço superior dessas lavouras de mandioca lá, da forma como é cultivada, que nós estamos vendo lá, equivale igual ao equivalente a 100 sacos de milho por hectare. Ou seja, o simples fato de não aproveitar o terço superior de proteína da folha de mandioca, a gente fazendo as contas ali rápido, e baseado numa pesquisa de Manila, né, com percentual de proteína bruta que Manila cita, Manila 2001, a gente chegou a contas aqui que até causou um susto, que se perde o equivalente a 100 sacos de milho por hectare. É um negócio fora de sério. Bom, perdão Parabéns. novamente. Ô, Adão, é assim, e Gilberto também. Eu não sei qual é a experiência de vocês, se vocês já estão trabalhando com essa substituição, mas uma questão assim que é importante, e aí depende muito de como é elaborada essa dieta, é que tem os pigmentantes, né? Porque quando você substitui o milho, você perde o caroteno, né, do milho, e a mandioca não tem. Se você está usando o verde, ok, mas se você está usando raspa, né, resíduos que não têm caroteno, é importante ficar atento, porque senão a gema do ovo fica muito desbotada, vamos colocar assim, pálida, né? E aí, para o consumidor, isso faz diferença, né? Especialmente quando a gente tem intenção de comercializar. A gente pode usar urucum, pimenta, algas, né, que cumprem esse papel de suprir essa demanda Pigmentação. pela pigmentação, porque a pigmentação para os olhos do consumidor é algo que faz diferença, né? Ninguém quer comprar um ovo, né? Que você vai naquela coisa, né? Na sua expectativa do ovo de galinha de quintal e tá com aquela gema bem clara, né? Que parece um ovo de granja ou um ovo de galinha que não está bem de saúde, né? Então é importante estar atento a isso. Em relação à pergunta de Janaína, que Adão mata todas as charadas, né? Ele já fez a pergunta e deu a resposta, né? Verruga, gente, é virose mesmo, é causada pela bulba aviária. Bulba aviária é causada por um vírus, né? É um poxvírus. E, infelizmente, não existe um tratamento para eliminar essa virose. O que a gente pode fazer é ajudar a galinha a se recuperar, né? A gente dá um suporte para ela, para o corpo dela combater
essa virose. O que acontece é que as aves muito jovens, né, os pintinhos, eles são mais frágeis, né? Então, eles são mais passíveis de ter um quadro grave e não conseguirem sobreviver. Só que os que sobreviverem já estão automaticamente imunizados, porque boba é igual catapora, a ave tem uma vez, se recupera, é igual catapora na gente, a ave tem uma vez, se recupera e aí ela não pega de novo. Eu vou contar para vocês que tem um caderno, né, publicado lá no Rio Grande do Sul, que o professor de lá listou todos os tratamentos mais assim curiosos que ele viu para a boba aviária, desde passar urina de gente até uma mandinga que era muito boa, que a pessoa tinha que roubar o pano de prato da sogra, pegar esse pano de prato, dar um nó e enterrar na posição da biqueira da casa numa noite de lua cheia. E vocês sabem qual é o princípio dessa mandinga? É que até o cara conseguir roubar o pano de prato da sogra e esperar a lua cheia para enterrar, já deu tempo para a natureza curar a galinha. Então, era o tempo, a gente para distrair o criador até que a natureza cure o animal. O que a gente pode fazer para ajudar? A boba, ela passa de uma ave para outra pelo contato direto entre elas ou por insetos. Então, assim, primeiro passo, separar, como a gente falou nesse vídeo, separar as aves que estão com a boba das aves que não estão, porque se elas ficam todas juntas, vai disseminar para todo mundo. Combater inseto. Então, nunca deixar água parada, lixo, tentar combater inseto. Eu sempre conto essa história. Teve um lugar que a gente visitou que o pessoal achava que o que dava boba era manga. Se a galinha comesse manga madura, ela tinha boba. Por que eles achavam isso? Porque quando tinha muita manga, tinha muito inseto. E aí os insetos ajudavam a disseminar. Não era a manga que causava boba, era o inseto que estava lá junto com a manga, né? Se aproveitando das mangas maduras que ficavam caídas ali no terreiro. Então, a primeira coisa, separar. Segunda coisa, tentar combater os insetos, reduzir a população de insetos, se for possível. E o que a gente pode fazer para ajudar a ave é dar alimentação para ela pastosa, porque a boba dá no bico, né? Ela dá tanto fora assim do bico, dá no olho, aí a ave nem enxerga direito, como é que ela vai ciscar para procurar alimento? Dá no pezinho, aí ela também não consegue andar. Então, isso dificulta muito ela fazer a apreensão de alimento. E aí ela vai ficando fraca, e aí isso agrava o quadro, aí o vírus que está lá nela se replica mais. Então, é tentar dar uma alimentação pastosa, água de boa qualidade, se conseguir uma vitamina, pode botar vitamina na água para dar um up nela. Alimentação pastosa que eu falo, gente, pode ser até a ração umedecida mesmo, só para facilitar, porque se você está dando uma ração com farelo grosso ou granulada, a ave não consegue ingerir. E a outra coisa que a gente pode fazer, se forem poucas aves e se for viável, é no lugar das verrugas passar algum antisséptico, o que tiver em casa. Pode ser iodo, pode ser mertiolate, pode ser até o álcool 70, que agora todo mundo tem. Isso é só para evitar a contaminação ali daquela lesão por um outro agente. E também porque aquela descamaçãozinha ali da verruga é que é rica em vírus, e é dali que vai espalhando para as outras aves. Essa descamação que sai dali, que cai no ambiente, e o mosquito leva, pica a outra ave e faz a inseção. Então, isso é o que a gente pode fazer quando a doença já está acontecendo. Mas, como a gente falou no começo, como prevenir é melhor que remediar, para a boba tem vacina, gente. Só que a vacina só pode ser aplicada antes da doença começar a acontecer. Porque a boba, a vacina ela não cura, ela previne.
E se o animal já está, coitado, enfrentando a doença, você não vai botar mais, né, desafio para ele lidar. Então, como é que é feita a vacinação de boba? É importante identificar em que momento a doença acontece na região para poder vacinar um mês antes, mais ou menos. E essa é uma vacina, eu não sei se vocês já viram, uma vacina que você levanta assim a asa da galinha e transpassa a asa com um espetinho. Vocês já viram essa vacina? Uma pontinha de estilete, qualquer coisa. Isso, ou uma escova de dente com a cerda mais dura, você pode usar para Isso. escarificar ali, e aí você pinga uma gotinha da vacina, e aí pronto, as aves estão imunizadas. Essa é a melhor forma de prevenir a boba. Depois que ela acontece, aí a gente vai fazendo o acompanhamento lá com alimentação boa, água de boa qualidade, tratando as lesõezinhas na expectativa de que ela consiga se recuperar. As que já se recuperaram não pegam de novo, mas toda vez que o criador tiver pintinho, que ele tiver aves de fora, ele tem que vacinar, porque essas novas que ele vai ter não vão estar protegidas. Respondi, Janaína? Ela botou aqui, obrigada. Então, acho que atendeu, né, a pergunta dela. Professor, então o papel da tuia, na verdade, vai ser basicamente o mesmo papel do iodo, né? Exato. A tuia é um fitoterápico usado para verruga em geral, né? Inclusive em humano. Ela não previne, ela ajuda a acelerar o processo, mas ela não evita nem a disseminação, nem que a doença aconteça. Tá chegando uma pergunta aqui, professora. É que eu estou com o Zap aqui aberto no computador também, às vezes eu abro o ícone aqui. Seguinte, pessoa aqui chegou numa situação de. Ele percebeu que quando as aves começaram a frequentar o curral ali o curral dos bezerros, das vacas, gado de leite ali e tal, ele percebeu que alguns animais começaram a ter diarreia. Observando isso e consultando uma pessoa da área, inclusive essa pessoa foi eu, fiz uma correlação entre, só para tirar essa dúvida também, que é uma dúvida minha, como técnico, estou aproveitando, viu, gente? Eu fiz essa relação da diarreia com a questão da coccidiose de asa e coccidiose meriose. Tem essa relação dessa transmissão, porque coincidiu, né? O momento dos bezerros estarem utilizando, as aves estão ali ciscando no coxo dos bezerros, do gado, etc. Tem essa relação de transmissão cruzada de coccidiose e méria, às vezes porque as aves defecou no coxo, etc. Olha, Adão, felizmente não, assim, para hemeriose não, porque as hemérias elas são espécies específicas, então as hemérias de aves não afetam mamíferos, né? As de bovina não afetam suínos, elas são espécies específicas, né? Então, felizmente a coccidiose dos bezerros não passa para as galinhas, nem vice-versa. Porém, salmonela, por exemplo, que é uma bactéria que pode estar presente ali. Uma outra bactéria que a gente, não sei se vocês já ouviram falar, Escherichia coli ou Escherichia coli, que é uma bactériazinha miserável, que quem não ouviu falar vai ouvir ainda, porque é uma das bactérias que preocupa muito a gente, porque ela é disseminada de um animal para outro, inclusive para a gente, para o homem. E os sintomas são bem próximos. Assim, são próximos. Diarreia, prostração, curso né? branco, tal. Isso. Agora, curso branco é muito associado à salmonela. Certo. E aí tem que ficar ligado porque a eméria não passa, mas as bactérias, algumas bactérias são comuns a várias espécies, né? Então, e galinha adora futucar nas fezes dos outros animais, né? Então, cocheira, principalmente. Tem que ficar atento porque há esse risco, né? Então, o ideal é não deixar elas terem acesso e aí a gente evita essa transmissão cruzada. Provavelmente foi isso que aconteceu. Neste contexto, aí, então, talvez a mais perigosa mesmo é a Escherichia coli, né? No caso aí, que é a mais... As duas são bem complicadas, tanto a salmonela quanto a Escherichia coli.
A Escherichia coli preocupa muito porque é uma bactéria que... Até a distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.